na TV. Olá, você ligado na Premier TV, eu sou o coach André Santos e quero convidá-lo para que acompanhe o nosso programa todas as quartas-feiras, a partir das 16h30, o programa Faça Acontecer, o programa que é para você que, assim como eu, também é apaixonado pela educação, bem-estar e coaching. A Premier TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Premier TV é pra você. Camarote Esportivo. Muito boa noite, seja bem-vindo para mais um Camarote Esportivo. Premier TV, canal 23 da NET, estamos ao vivo nesta segunda-feira e também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. Basta você digitar o Camarote Esportivo ao vivo e nos ajudar mais uma vez a fazer o programa. No recesso do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro das séries A e B parado. E agora vamos aguardar o retorno. O Avaí retornou aos treinamentos, a reapresentação foi hoje para o novo técnico Alberto Valentim. E o Figueirense segue também os seus treinamentos com o Emerson Maria. Enquanto isso, na França, a seleção brasileira feminina, infelizmente, foi derrotada, perdeu e está fora da Copa. Perdeu para a França, todo mundo viu, ou a maioria, quem viu, né? O Brasil está fora. Vamos discutir também o futuro do futebol brasileiro, o futebol feminino no Brasil. Para os homens, a Copa América, o Brasil fez um grande jogo, seu melhor jogo, a vitória convincente na última rodada e, por enquanto, vamos enfrentar o Paraguai. Vamos atualizar também, temos bola rolando na Copa América, nas outras chaves e justamente confrontos que vão ser definidos para a próxima etapa. Conosco aqui o nosso João Carlos Balduino, nosso Badu, o comentarista do Camarote Esportivo, e o nosso grande amigo, você já está acostumado à presença dele aqui, o grande Humberto Ferreira, preparador físico, homem do futebol, que está conosco também para discutir estes e outros assuntos. Beto, obrigado mais uma vez pela presença, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês, falando de futebol. Futebol é igual ao xadrez, tem 1000 possibilidades, 1000 formas de jogar. E é muito bacana discutir futebol, a gente nunca vai chegar a uma conclusão. E o futebol não tem uma fórmula mágica, né? O futebol é uma coisa muito difícil. Para quem acha que o futebol, o dia a dia é fácil, não é. É uma coisa muito complicada. Até chegar em campo, naquele momento ali, é uma coisa muito complicada, muito difícil. Então, os resultados às vezes aparecem e às vezes não aparecem. Baduzinho, tens visto muito jogo? Mais feminino ou mais masculino? Eu vejo tudo, né? Que passa ali, né? Agora eu estava vendo, peguei no sono. A idade. Então o jogo não era bom. Não, os jogos são terríveis, né? Cá pra nós. Raríssimas exceções. Se esse negócio do Brasil deu um banho. Os 3 primeiros gols foi erros violentíssimos da defesa do goleiro do Peru. O Brasil começou muito nervoso, aí o goleiro e a defesa falhou no primeiro gol, uma vergonha. Segundo, o goleiro falhou e terceiro foi em frango, pô. O cara estou lá, cruzado, da ponta da área, no canto dele e ele tomou. Então, claro que aqui na América do Sul, talvez a Argentina e talvez o Uruguai possa complicar o Brasil. De resto, a seleção está muito fraca, muito aquém. Não tem imaginação, não tem criatividade. Aí nós dependemos muito agora de Cebolinha, e todo mundo está enchendo a bola de Cebolinha, né? Todo mundo, Cebolinha pega a bola e fala, a parte coletiva do Brasil é fraca,
né? Tem aí um auxiliar técnico, um cara experiente, aberto. É fraca, a parte tática do Brasil é fraca, a parte coletiva é fraca. Então o Brasil depende, se o Coutinho estiver muito bem individualmente, se o Cebolinha entra muito bem, se o menino... Então, mas nós estamos feios, moçada. Nós estamos feios do meu ponto de vista, do nosso futebol, da qualidade de jogo, da capacidade de jogar, da organização tática. Fala muito! Concorda, Beto? Estamos muito longe do ideal. Aquele grupo ali do Brasil não conseguiu, né? A gente não conseguiu na Copa, então teve bons resultados, ficamos fora contra a Bélgica. E é o mesmo grupo, é a mesma maneira de ser, não é mais um 4-1-4-1, 4-1, é um 4-2-4, então é muito parecido o esquema tático. O Brasil, nós temos dificuldade, os jogadores têm dificuldade de jogar no Brasil por ele ter já passagem muito grande na Europa. Na Europa o jogador ele perde um pouco desse sentimento de nacionalidade, a derrota para ele na Europa é uma coisa comum, bota a roupa, vai embora. No Brasil não, a gente tem mais sangue, por isso que eu acredito um pouco no Everton, que ainda é um jogador que joga no Brasil, que eu gostei da entrevista dele quando ele disse que estudou o lateral, e que ele sabia quem era o lateral, que ele jogou a bola para o lado e tirou e fez o gol. Então, acho que o Brasil, nós temos problema, os nossos jogadores estão saindo do Brasil muito jovens e na Europa aprende a ser mais frio, fica um rico muito fácil, né, e perde esse instinto de jogar na seleção. Eu acho que é um peso, eu sinto nos jogadores brasileiros um peso de jogar na seleção brasileira. Nós temos Copa América, Chile 0, Uruguai 0, bola rolando, e Equador 1, Japão 1. Por enquanto o Brasil vai enfrentar, porque se o Japão vencer, nós pegaremos o Japão. Como o Japão está empatando com o Equador, o Brasil vai enfrentar o Paraguai. Por enquanto, com essa combinação de resultados, o Brasil enfrenta o Paraguai já nessa próxima etapa da Copa América. Tem uma informação aqui, já a Josiane Caldas está conosco, já tem recado, o Rodrigo Rosenal, o Júlio César está assistindo, o Hamilton Quintel, Lorival Melo, boa noite, Sérgio, boa noite para você também. Jaime Vieira, invasão de campo no jogo Chile e Uruguai, diz ele aqui. Algum curioso entrou em campo. Né? Normalmente, a transmissão é daqui, quando é na Europa eles não passam, né? Tanto é que na decisão da Champions League, uma pelada entrou em campo. Soubesse disso? É mesmo? Sério? Bonita? Não sei, os caras não filmaram. Pelo menos era bonita. Pelo menos era o visual bonita. Era bom. Não, na verdade ela entrou em campo, essa que invadiu o campo, com uma marca estampada no peito. Nos dois peitos. Né? Uma marca escrita. É lógico, essa marca ela deve ganhar belo de um dinheiro, porque na Europa, não sei se vocês sabem, uma invasão de campo custa 15 mil euros. Se você invadir. Para quem invade? Multa, claro. Para quem invade. Ela deve estar ganhando uma baita vezes a multa. Mas só que eles não passaram, né, cara? Só que alguém que estava no estádio filmou e aí viralizou aí nas redes sociais. A internet está aí, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Então, com os resultados são esses, Chile 0, Uruguai 0 e o Equador e Japão 1-1. Vamos falar do futebol feminino. Eu penso que a seleção brasileira fez muito mais do que dela se esperava. Ela chegou cheia de problema de departamento médico. A Marta estava com problema, não jogou o primeiro jogo, foi se recuperando ao longo. A Cristiane não estava 100%. A Formiga não estava. 41 anos. Mas ela com 41 segura anos. Mas ela estava machucada também. Estava machucada ela correu, também. Esse é um detalhe importante. Ela com 41 anos correu 8 quilômetros. Claro. E a média do futebol brasileiro? 11. Masculino? 11. É pouco. Né? Então a Formiga está correndo muito. É pouco. Isso aí eu sempre dizia para os jogadores. Eu tenho uma ideia comigo, quando tu não tem um time muito forte, tu tem que ser diferente, tu tem que fazer Eu tinha um jogador que dizia, nós temos que dar algo mais, e é verdade isso, né? O jogador tem que estar, quando tu é inferior tecnicamente, tu tem que ser superior fisicamente, né? Eu, quando fui jogar Libertadores, que eu joguei 10 Libertadores na minha carreira, como preparador físico, Primeira foi com o Criciúma? Com o Criciúma. Sim, foi da Copa do Brasil. Isso, eu exigia que os jogadores corressem num jogo 16, 14 quilômetros. Inclusive, eu não fazia treinamentos de velocidade enquanto o jogador não atingisse um limiar de 14 km por hora. Para tu suportar, nós fomos na Bolívia várias vezes, eu fui com o Criciúma lá,
Nós ganhamos na Bolívia, ganhamos em Oruro e La Paz. Eu fui lá com o Grêmio, nós ganhamos em La Paz, ganhamos em Oruro. Então, assim, quando tu tens um time inferior tecnicamente, tu tem que ser superior na parte física. Quando tu vai jogar uma competição nacional, que tu tem jogadores que são inferior tecnicamente, tu tem que superar de outra forma. Eu acho que as pessoas têm dito isso, eu acho que o futebol está muito pulverizado em relação a isso, mas eu acho que isso tem que ser na prática. A nossa metodologia de treinamento hoje, se um preparador físico, eu tenho falado com meus amigos que são preparador físico do futebol brasileiro e de grandes times, se um preparador físico for lá e fazer uma potência anaeróbia de um jogador, de um tiro de 400 metros, os jogadores vão lá na direção, o preparador físico perde o emprego. Então ele tem que dividir esse trecho em várias partes para enganar o jogador, para dizer que ele está fazendo aquilo. Então nós perdemos esse hábito, os jogadores eram mais humildes, treinavam mais, obedeciam mais à comissão técnica, e hoje não é assim. É muito difícil hoje o futebol. Então nós estamos inferior tecnicamente e também fisicamente. Então, eu acho que isso é um grande detalhe e isso também se coloca ao futebol feminino. A gente notou que nós fomos inferior fisicamente. Ainda precisamos melhorar muito. Agora, eu disse para ti, né, o futebol foi trazido para o Brasil pelo Charles Miller há 125 anos atrás, né? O Brasil começou a jogar feminino em 1990. Então nós temos a primeira Copa do Mundo. Nós temos um futebol precoce ainda, isso precisa ser difundido nas escolas, as meninas precisam jogar futebol, gostar do futebol, modificar isso, eu tenho certeza que no futuro bem próximo a gente vai estar muito melhor. Eu não lembro de, aqui em Florianópolis, uma escolinha de futebol feminino. Se alguém souber, pode mandar aqui que eu vou ler. Eu faço propaganda de graça. As meninas jogam nas escolinhas dos meninos. Dos meninos. Agora talvez possa ter mais meninas praticando. Tem as meninas, eu vou lembrar aqui da Lilian, que tem um time feminino, o Scorpions, há muito tempo. Sim. A Lilian tinha que fazer o trabalho, cansei de ajudar elas na época que eu dava aula na UDESC. Acabou? Eu não sei se acabou, mas elas sempre se Até arrastaram. pela falta de competição. Claro, falta de competição, falta de estrutura. Sim. E hoje a situação financeira é pior do que naquela época. Não é? Naquela época. Hoje, qualquer coisinha, está mais fácil de tu encontrar as coisas, mas está muito mais caro. Tudo é muito mais caro hoje. É um somatório de coisas que acaba fazendo um valor que elas não podem pagar. Para dar um testemunho aqui, eu estava falando com o Beto aqui antes do programa ir para o Ábado, e nessa você não foi. Você foi a Miami com os manezinhos? Não. Os manezinhos, o grupo comandado aí pelo Nestor Lodete há muitos anos, inclusive vai entrar no livro dos recordes, no Guinness Book, que um time que mais girou o mundo inteiro jogando futebol, e eu fiz algumas viagens com os manezinhos. Uma delas foi em 2000, se não me falha a memória, nós fomos jogar em Miami, num centro esportivo, devia ter não quero me enganar aqui, uns 10 ou 12 campos. 10 ou 12 campos. Nós fomos jogar num campo e nos outros campos tinham meninas de 4, 5, 7, 10, 12, 15, 17... E eu olha só, coisa impressionante, mas tudo aquelas cabecinhas correndo atrás da bola. Tal. No ano 2000, Estados Unidos, qual é o resultado dos Estados Unidos? Tricampeão mundial, certo? E vai ser campeão, não sei, vai para a final com a Alemanha, provavelmente. Não sei se a Alemanha não, a Inglaterra está muito forte e a França. Também. Eu acho que tem três mas aí. Os Estados Unidos jogam mais França, que a Alemanha está muito naquela, a Alemanha está muito previsível, a Alemanha, né, pelo que eu observei. Eu acho assim, a Inglaterra... Eu vi o jogo dos Estados Unidos. Isso. Joga e muito. nós temos a Noruega, que é uma potência, né, que acabou ganhando da Austrália. Nós temos o Canadá, que não é um... Saiu hoje para a Suécia. Saiu para a Suécia. Perdeu um pênalti no... Isso, a Suécia, aquele time de... Como é que diz hoje? Reativo, né? Time retranqueiro é reativo hoje, né, Beto? Então, joga no erro do adversário. Um time muito rápido fisicamente. Isso é igual no direito. O cara condena a pessoa pelas palavras. Isso é igual. No futebol está igual. O cara fala a mesma coisa. Isso, né? Mas eu te falo, não adianta. É a mesma coisa. O presidente da CBF anunciou... Muda a nomenclatura. Isso, o presidente da CBF anunciou na segunda-feira passada, num programa de TV fechado, no Bem Amigos, não tem problema nenhum falar isso aqui. O presidente da CBF estava lá, ele anunciou que a CBF vai construir, inclusive já tem maquete, mostrar lá um vídeo e tal, um centro de treinamento, um centro esportivo com concentração, primeiro mundo, para o futebol feminino. O problema não está lá na seleção, também está. Claro. O problema está aqui embaixo no colégio, entendeu? Escolinhas. Fizeram uma obrigação, Sérgio, obrigar os times profissionais a botar, e aí eles não dão muita importância. Eu acho que lá embaixo o Avaí tem futebol feminino,
Não. Não. O Avaí tem uma parceria com o Kinderman. O Salésio, Não joga nem Kinderman. aqui, joga lá. Não. E o maior jogo até agora que o Avaí jogou foi contra o Corinthians. E esse jogo era para ser transmitido aqui em Florianópolis. Avaí, Corinthians, futebol feminino, para divulgar. Eu te digo o seguinte, porque esse jogo seria transmitido pela TV CBF. Por quê? Porque quem ia transmitir esse jogo era eu, ou provavelmente nós, porque eu fui contactado pela assessoria de imprensa da CBF e eu iria transmitir o jogo. Só que foi na véspera da final do Campeonato Catarinense e esse jogo seria feito onde? Em Caçador. Esse jogo teria que ser feito da ressacada, para mostrar para o Brasil inteiro, entendeu? O estádio do Avaí. Inclusive a goleira, eu acho que é do Kinderman, né? A nossa da seleção. Da seleção brasileira. Isso. A Bárbara. Se o futebol feminino não for inserido na escola, pelo professor lá na escola, ele não vai ganhar projeção. Porque se só fazer uma seleção e treinar no Rio de Janeiro, não vai adiantar nada. Não. Porque tu vai ter que pulverizar, vai ter que espalhar isso, vai ter que difundir, vai ter que se tornar uma coisa normal, como é o vôlei, como nós conseguimos ganhar medalha de ouro no vôlei, como a gente consegue em outros esportes, na natação. Mas se não fizer isso nas escolas, quando eu estive na Arábia, eu dei uma ideia lá, um dia a gente estava conversando sobre isso, e a gente discutiu isso, porque no Brasil se joga futebol em qualquer lugar. E eu dei essa ideia lá a gente tinha um príncipe, né? E eu dei a ideia para ele que ele devia fazer isso. Que ele devia ir nas escolas, porque o futebol lá, o jogador, ele vem, mas ele é militar, ele vai jogar nos times de futebol. Então, que ele devia ter feito isso, nas escolas, difundir aquilo, fazer educação física, e jogando futebol, e pegando aquele tato com a bola, e gostando do esporte. Então, no futebol feminino é igual, precisa ser difundido lá na escola, senão a gente não vai formar jogador. Eu acredito que tu não tenhas que obrigar uma menina que não gosta de futebol a jogar futebol. Quem quer jogar futebol? A educação física. Então faz um trabalho e a escolinha de futebol dentro do colégio. Mas tem que ter opção. O que o Beto está dizendo é que tem que ter opção. Sim, dentro do colégio. Dentro da educação física, tu tem o burnout e o dropout, que tu abandona o esporte. Às vezes um pai insiste que o filho vai ser jogador. Sim. Insiste aquilo, luta que ele vai ser, que ele vai ter. Porque o pai queria ser e põe aquilo no filho. Sim. Daí insiste, o filho até joga bem e o filho não dá um jogador. Porque ele troca. Chega um momento que ele enjoa daquilo ali. Então, quando é na educação, tu tens que ensinar a criança a nadar, a criança a jogar futebol. Dá opções, ele que escolhe. Isso, dá todas as opções para ele procurar uma que ele acha melhor. Agora, é assim que se faz na educação física. E não induzir um cara a jogar. Mas o meu pai foi o responsável por eu jogar. Mas é porque eu era rejeitado pelo meu tamanho e arrumei um emprego e ia trabalhar na Celeste. Para jogar no time da Celeste na época. Mas tu gostava? E ele insistiu. Eu adorava, né, então, Beto? pronto. A gente jogou junto, diferente. começamos junto, praticamente. Diferente. É assim, ó. Mas tem as exceções, por isso eu digo, toda regra tem exceção. Aquilo que estava falando de futebol. O futebol, às vezes, você trabalha, é difícil, faz um projeto. E isso que é bom no futebol. Tu vai por uma linha, lembramos aqui do Tim, né? O Gilberto Tim, que fazia o trabalho dele em cima de quê? Trabalho de força. De peso. E deu certo. Academia. E ganhava. O Tele Santana já gostava de quê? Coletivo. Parte técnica. Ganhou. E ganhava. Quer dizer, então esse é o lado bom do futebol, que você pode chegar lá em cima por vários caminhos de treinamento. E aí eu vou lembrar de um troço que o Beto falou agora, que o futebol a gente jogava. Hoje não está mais assim não, Beto. Não tem mais espaço, porque os terrenos, por causa da questão imobiliária, não tem mais. Então tu joga muito hoje sintético. Se quiser jogar, escolinha de sintético de menino. E eu acho que esse é o grande pecado, Beto, que nós temos no Brasil hoje, que nós não temos mais os times, por isso que eu volto a dizer, calendário para time pequeno. Olha o meu América no Rio, Beto, está morto na segunda divisão. O América é de uns times do Rio, ou do Brasil, de Zagallo, a Eduzinho, a Luizinho, que acabou de falecer, morreu faz um mês atrás. O América era um formador, Jorginho, da seleção brasileira, que hoje formou no América. Então, os times pequenos, para ter calendário o ano inteiro, é que formavam os jogadores para grande... Continua sendo, né? Não tem hoje, porque não tem calendário, não tem mais isso. É assim, ó. Aí o jogador pega o jogador veterano para jogar lá 3 meses. Isso ia dizer. Jogaram com um jogador veterano. Isso mesmo. Porque só tem 3 meses de campeonato para eles. Corretamente. Aí o campeonato catarinense era 6 meses. 4 taças. Mas jogava 6 meses. Agora, o campeonato catarinense são 3 meses. Está aí uma baita de uma ideia. É um time de verão. Para as fundações. Time de verão. Faz 3 meses acabou. Campeonato de verão. Campeonato de verão. As fundações municipais de esportes colocarem escolinhas de futebol feminino.
feminino, começar a formar. E o Avaí, ao invés, eu não digo que não tenha sido uma atitude correta, o Avaí precisava ter um time feminino, fez a parceria, mas o Avaí não forma jogadoras, e o Avaí tem estrutura para fazer... Mas o Avaí já teve, Beto, o Avaí não, o Avaí já teve time feminino, o Avaí sempre tem, inclusive o, mas tem que dar nosso menino, então. Agora me deu um branco, porra. Era o treinador das meninas, o Avaí tinha time de menina aqui, formação. Então tem que voltar. voltar. Não, mas aí e agora fez essa parceria por causa dessa questão, que eu não digo que está errado não, eu acho também, deveria alguns jogos, principalmente os bons jogos, vir fazer aqui na ressacada. Claro. Para a torcida do Avaí ir lá começar a pegar gosto. Exato. E para que o Avaí volte a ter aquela equipe que ele tinha. O africano que era treinador. Eu lembrei, o africano. Mas só uma coisa, treinador das meninas. uma coisa que eu nunca, assim, a gente vai na praia e eu nunca tinha visto, por exemplo, esse ano eu estava no verão na praia, eu vi uma moça jogando bola com o namorado, ela dominava, tinha todos os fundamentos, a bola não caía, aquilo eu achei, aquilo já é um processo de divulgação, um processo de modificação, porque a mulher não jogava futebol, né? Então... A mulher está melhorando nesse aspecto. A mulher era proibida, né? Era proibida. Por lei. Por lei. Então nós vamos demorar ainda um bom tempo para chegar no auge do futebol feminino. Deixa eu ouvir aqui, o Henrique Cunha está assistindo, Fábio Silva. Vamos falar de Série A hoje? Vamos também, né? Vamos falar de Avaí na Série A, reapresentação, Alberto Valentim, o novo treinador, mesmo porque o campeonato está parado, né, amigo? Jaime Vieira, apareceu até a hora... o negócio da invasão de campo ali. Apareceu até a hora que o jogador do Chile deu um arrasta-pé no cara. Ele caiu, segurança pegou o invasor e levou embora. Júlio César da Silva, boa noite. Sérgio Roberto Vieira, boa noite. Na escuta e na visão, diz ele aqui. Rogério Abreu está assistindo, Jaime Vieira, gol do Uruguai. Cavani, 1-0 para o Uruguai. Maria Aparecida Miguel está assistindo, o Adnan Cardoso, grande Sérgio, parabéns pelo programa, obrigado amigo. Ailton da Silva também, Giovanni Chodren também está assistindo, Sérgio Antônio, Cláudio Goulart, grande Cláudio, grande cheiro, do Amigos do Samba, meu grande irmãozão. Almir Bento está assistindo, Hamilton Quintel, Seleção Brasileira Feminina está de parabéns, jogou muito, diz ele aqui, nada a reclamar, é verdade. Claro. As dificuldades, que deram para as meninas, elas entregaram até muito mais. Muito bem. Foi lamentável o estado físico da Marta, né? Principalmente da Marta, da Formiga, todos os jogadores. Nós vamos falar inclusive da Série D, que o nosso Brusque, do Vaguinho Dias, passou pelo nosso Ercílio Lúcio. Infeliz 2-0 para o Brusque. Passou, o Brusque enfrenta o Boa Vista lá no Rio, a primeira, a segunda em Brusque, pela campanha que ele fez, ele vai sempre pegar o segundo jogo em casa, isso é bom. O Brusque está a 2 mata-matas, as 2 fases de mata-mata de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos para o intervalo aqui no Camarote, sempre em nome da Ibagi Imóveis, R2 Empreendimentos e NAS Contabilidade, a gente já volta, até já. Sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence. O charme da vista para o mar. O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a 1 quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO.
Voltamos com o nosso Camarote Esportivo nesta segunda-feira ao vivo aqui pela Premier TV, o canal 23 da NET São José e também nas nossas redes sociais. Bom, de Copa América, nós vamos só acompanhando aqui resultado final de Equador e Japão, porque é o que nos interessa, e também o Chile e o Uruguai. Vamos conversando a respeito disso. Falamos já do futebol feminino. Alberto Valentim assumiu o Avaí. Por enquanto, o Avaí não... Até um torcedor colocou aqui há poucos instantes para a gente falar sobre as contratações do Avaí. Até agora o Avaí oficialmente não anunciou ninguém. Eu sei que foi dado um recado para o Douglas e ele tem aí essas 2 semaninhas para dizer por que veio. Ele precisa. Se botar ele a jogar e não bota ele a jogar. Ele precisa. Ele precisa entrar em forma, né, Badu? Ele precisa virar atleta de novo. Ele entrou no jogo, Badu. O Beto é especialista. Ele entrou no jogo e lesionou. Porque ele sofreu 2 cirurgias no joelho. Então, um jogador, quando sofre 2 cirurgias no joelho, felizmente, tu nunca sofresse um problema no joelho. Eu sofri de ligamento. Na época, lateral interno, hoje ligamento colateral. Tá. Então, ele sofreu uma lesão, porque isso afeta a performance dele, ele é um jogador muito bom, tecnicamente, e daí ele engordou, mas ele precisa melhorar fisicamente. Ele tem essa consciência, ele sabe que do alto nível exige isso, e aqui tem aquela coisa do jogador... Que bota a jogar, né? Para ver, até para medir, bota a jogar, o cara não se recupera, ó. Douglas, infelizmente, mas assim, eu até questiono isso. Tu acha que o Geninho, vamos supor assim, uma gíria do futebol, uma cobra criada daquela ali. Macaco velho. Um homem campeão brasileiro, trabalhou em todos os times do Brasil, um cara experiente, um cara conciliador. Tu acha que ele, de sã consciência, ele não teria vontade de botar o Douglas para jogar? Claro que teria. Só que ele via que ainda não dava, não era o momento. Ele estava numa situação muito difícil, ele ficou 11 jogos sem ganhar, né? O Geninho precisava daquele jogador, um jogador que o adversário se preocupa porque tem um passe preciso, tem uma falta precisa, bate um escanteio muito bem batido, uma bola parada, como era o Marquinhos no Avaí. Então, assim, tu acha que ele não queria usá-lo? É porque não deu mesmo, acho que ele não tinha condição de ser usado. Senão o Geninho teria usado. Mas ele precisa mostrar. Ele entrou, o custo-benefício dele está altíssimo, não sei nem quanto é que ele ganha, não me interessa, mas pouco não é, né? Um jogador com o nome que ele tem, com a carreira que ele tem, com o lastro que ele tem no futebol, vem para cá cheio de expectativa, jogou 17 minutos, deu azar, jogou 17 minutos no Clássico, desde fevereiro ele está na ressacada. E ele jogou 17 minutos. Mas vai ter um departamento médico que aprovou. Tem tudo isso que o Beto acabou de falar do Geninho, que aprovou. Então volto a repetir. Volto a repetir. No vestiário, Beto? O cara vai fazer um teste no vestiário, numa salinha de 3x3 para entrar em campo. Gramado pesado, o cara dando... Teste para jogar. Claro, é migué, pô. Eu já fiz teste para jogar. Teste para jogar é o seguinte, tu te segura, principalmente. Claro. Se for muscular, nem faça. Porque muscular até andando dói. Quando tu te solta, tu senta. Teste o cara faz de um joelho que está doendo, de um tornozelo, para ver se vai dar ou não. E aí tu consegue, só que na hora do jogo, na evolução do jogo, tu te solta. É o ato involuntário. Exato. Aí tu faz um movimento que não é para fazer e tu vai sentir. Assim, a gente falar aqui é uma coisa, né, difícil. Mas não sei, lá dentro do Avaí tem preparadores físicos, tem nutricionista, tem médico, tem fisiologista, né? Tem fisioterapeuta, o jogador, todo mundo ali é experiente. Né? São profissionais. São profissionais. Então eles sabem o que é que o Douglas tem que fazer. Não são nós aqui no microfone dizendo, o Douglas tem que fazer isso. Não, ele sabe o que tem que fazer. E o jogador, o atleta precisa ter consciência, né, de que para jogar precisa estar no auge da forma física. Para jogar uma primeira divisão, como nós conversamos aqui agora, não dá para entrar numa primeira divisão meia boca. Não. Um jogador não pode entrar num jogo meia boca. Vou pegar ritmo jogando. É muito difícil. Por isso, eu sou principalmente na Série A, né? Eu sempre conversava com o Celso isso. Quando esse tempo parado aí, que está um mês sem treinar, um mês sem jogar, é muito perigoso. Tá? Os times precisam treinar, precisam fazer jogo-treino, porque perde realmente a embocadura, tá? Os times vão perder a forma, é muito difícil, é um recomeço. Tá? Então é a hora de ajustar isso que o Badu está dizendo, que o Douglas precisa entrar em forma agora, baixar o percentual de gordura e jogar, porque o ideal é jogar com percentual de gordura de 11%.
Né? O jogador de ataque devia jogar com 9, com 10. Então, são coisas do futebol moderno, são exigências para que se tenha um bom resultado. Só atualizando aqui, um grande abraço para o nosso Edmundo Nascimento. Alves do Nascimento. Alves do Nascimento. Garopaba. Está aqui com a gente. Ele ratificou aqui, Equador 1, Japão 1, Brasil pega o Paraguai na próxima fase. Perigo, hein? Obrigado, um abraço para você, Edmundo. Está sempre ligado lá em Garopaba. Lugar bonito esse tal de Garopaba, hein? Faz tempo que eu não vou por lá. Agora está dando tainha, né? Nosso país é lindo. Agora tá. Tânia Regina Cardoso, boa noite a todos, diz ela aqui. Tem um torcedor do Figueirense aqui, o Ângelo Bassoli Borges. Ele diz que eu mesmo, abre aspas, eu mesmo espero que o meu Figueira volte para o lugar dele, por direito, que é a Série A, onde nunca deveria ter saído, e brigue por classificação em campeonatos importantes, Copa do Brasil, etc, etc. A gente torce muito por isso, para os nossos times estarem cada vez melhores, viu, amigo? O que estávamos falando? O Alberto Valentim. Ok, com esse time, eu tenho informação que o Avaí amanhã deve anunciar alguém, deve anunciar jogadores. Está na batalha, está no mercado e certamente é a indicação do Alberto Valentim, né? Está chegando aí e já anunciou, aliás, já colocou lá nomes para a diretoria e eles estão indo atrás. O presidente do Avaí não está na área, o presidente do Avaí está viajando, foi para a Europa, de férias, com a família, e deixou o dinheiro lá na gaveta, para contratar jogadores de 3 dígitos. Pela minha informação, de 3 dígitos, se for nos 3 dígitos, dá para contratar só 3. Para quem é bom de matemática, sabe quanto que ele deixou na gaveta. Né? Isso se os 3 dígitos não tiver antes da vírgula. Então vamos lá contratar 11 jogadores que ganham 200 mil reais, 200 mil reais e está resolvido o problema. O Avaí vai ficar na prisão, vai entrar na Libertadores. Não, aqui essas coisas do futebol, que são... Algumas palavras viralizaram na rede social. Uns 3 dígitos do presidente do Avaí, não adianta, ficou 3 dígitos. Como se um jogador de 100 é certeza que vai dar certo e um de 50 não vai dar certo, entendeu? Aumenta todo mundo, bota todo mundo para 100 que vai para o Libertadores. Se o problema são os 3 dígitos, né? E o outro, os aportes do Figueirense, do ex-presidente, os aportes que nunca chegou aporte no Figueirense, pelo menos até agora não se tem notícia. Então, o problema é falar, cara, e aí a cobrança é forte. Hoje em dia, um trenzinho desse aqui, um celularzinho na mão, ou um computador, você falou uma coisinha, isso chega no Japão em 10 segundos. É isso aí. O problema, volto a repetir, é a formação. Nós estamos começando essa formação. Formação hoje, o que é? Qual é a altura do menino? O Alberto Valentim dá jeito no Avaí com o que tem o Avaí? Até pode dar, Beto. O Sérgio até pode dar. Com o que tem, a gente viu que está difícil. Mas até pode dar. Nós temos a cultura no Brasil que sai um treinador... Olha o Goiás, fazendo sucesso com quem? Mas ano passado foi assim também. Não, mas o Goiás está fazendo sucesso com quem? Ano passado, ele foi mandado embora da Chapecoense, do Avaí, não sei o quê. Ano passado, com o Claudinei Oliveira, o Sport deu uma arrancada. Quando descobriram como jogava o Sport, mas é isso que eu estou dizendo para ti. Por isso que a gente não pode fazer nenhuma afirmação. Se vai dar ou se não vai dar. Quer dizer, pode. Eu acho que tem muita... Ele vai sentir o dia a dia do clube e dos jogadores. Tinha lá um treinador, um super campeão, que foi campeão estadual, botou o time na primeira divisão, que é campeão brasileiro. Não conseguiu. O Alberto teve muita coragem, porque ele passou em time grande, estava no Vasco, apesar de ser um treinador jovem, né? O Alberto, acho que foi meu jogador no Atlético Paranaense, começou a carreira lá, e o Fernando, auxiliar dele, também foi meu atleta. Ele jogava de quê? O Alberto jogava lateral direito e o Fernando jogava de goleiro. Pensei que tu ia dizer de curioso. Não. Jogava muito bem o Alberto, muito bem. Um grande jogador, e o Fernando era goleiro do Palmeiras B. Nós tivemos na Índia junto. Fernando Miranda, que é auxiliar técnico? Isso. Nós tivemos na Índia junto, ele foi nosso goleiro lá. Nós fomos campeões num torneio na Índia. Um bom goleiro, uma boa pessoa. Vocês treinavam onde, Beto? Na Índia? Não, na Índia nós fomos para Calcutá, que é uma cidade muito difícil de viver lá. Ele vai contar, o dia que ele estiver aqui, ele vai contar muitas histórias lá para vocês da nossa passagem na Índia, e nós ficamos em Calcutá, nós fomos representar o Palmeiras, porque o Palmeiras principal não foi, daí o Mustafa mandou que fosse o Palmeiras B e o Fernando era goleiro,
e nós fomos lá e ganhamos um título lá na Índia. Então ele jogou muito bem, ele conhece bem o futebol, é uma pessoa que conhece futebol, um cara calmo, um cara tranquilo. E o Alberto também foi um grande jogador. O Alberto teve muita coragem de assumir o Avaí nessa situação, né? Que falta muito ainda, mas é um time que está 12 jogos sem ganhar e a carreira dele é promissora. Ele tinha começado muito bem, passou pelo Vasco, pelo Botafogo, esteve fora do país, no Red Bull. Então ele teve coragem de assumir e desejo a ele uma boa sorte. O que precisa o Avaí hoje, Badu? Se você fosse hoje, assim, quantas posições? Nós podemos contratar 3, as prioridades. Olha, um atacante, Sérgio, olha só. diária. Eu acho que o Avaí não tem a espinha dorsal. Tem. Ele tem um baita goleiro. Tem até ele 3 tem um bons baita goleiros. goleiro. Tem até 3 bons goleiros. Baita não sei, mas tem 3 bons goleiros. Tem 3 bons O problema do goleiros. Avaí não é a zaga. A zaga do Avaí é... Eu sei que tu não é fã do Betão. Não é questão de fã. Eu não aceito os exageros. E nos últimos jogos que o Avaí perdeu, o Betão estava na jogada do erro da defesa do Avaí, pô. É isso? Eu analiso jogo a jogo. Não tem nada de fã do Betão. Eu acho que ele é um jogador experiente, é até um líder dentro do Avaí, tem até mais coisas boas do que ruim, mas nos últimos jogos do Avaí aí, dos jogos que ele perdeu, o Avaí tinha a possibilidade até de empatar ou até fazer, era o Betão que estava na parada. Eu acho que o Avaí queimou um pouco de etapas, o Avaí queimou muito carvão que não precisava, com jogadores que talvez ele pudesse contratar para campeonato catarinense, para passarem por uma adaptação e aí talvez entrarem tudo no talvez. Por exemplo, o Luanderson, o volante, e o Paulinho, o lateral esquerdo. Aí eles se destacaram no Marcílio Dias, com todo respeito ao Marcílio Dias, um campeonato catarinense. Daí para tu assumir uma camisa do Avaí numa Série A de Campeonato Brasileiro, É bem diferente. Talvez fosse uma Série B, entendeu? É outra coisa. Tanto Falei é que isso aqui. os jogadores Falei isso também antes deram de azar. acontecer. Exato. Então, tanto é que a gente tem alguns jogadores que a gente viu muito jogar no Catarinense, nós fizemos muitos jogos, todos os jogos praticamente do Catarinense pela FC Play, e tinha um centroavante que a gente elogiou muito e a gente está falando várias vezes, e eu repito, nem eu nem o Badu conhecemos pessoalmente, fez gol de novo. Claro. O Pirambu. Claro. Podia ser até que jogador... vestisse a camisa do Avaí de Não, Figueirense pode ser que- e não tivesse o mesmo pode ser rendimento. que Tá vestindo a do Brusque. Exato. Tá matando a pau, Mas- tá fazendo gol. mas se é pra a gente apostar- percebeu o quê, Beto? Aquele custo-benefício que nós estávamos falando. Jogador que posicionava bem, jogador que definia dentro da área, subia bem, tinha uma boa posição, servia o companheiro, tá? Quando ele não tinha a capacidade de fazer o gol, a possibilidade de fazer o gol, ele servia o companheiro. E ele Era uma foge. aposta que podia E acontecer. ele foge cara. do normal, ele é grandalhão, mas é rápido. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês que é muito importante no futebol. Como é que está o ambiente? Como é que é o ambiente dos jogadores? Como é que é a mentalidade dos jogadores? Isso é fundamental. Às vezes, eu tive muitas passagens na minha vida, né, vitoriosas, ganhei 22 títulos na minha carreira. E no Internacional eu estive 4 vezes. E das 4 eu ganhei 3 títulos. A Libertadores e 2 estadual. 2 campeonatos estaduais. E fui lá e assumi no lugar do Falcão e o time rebaixou. Éramos eu e o Celso, depois assumiu o Lisca no nosso lugar. O time era excelente, os jogadores, muito bons jogadores. O ambiente não era bom. Mas a mentalidade, não digo nem ambiente, mas a mentalidade não ajudava o time. Passou 4 treinadores e o time não conseguiu ter resultado. Então o problema está no ambiente, não era o técnico. Como é que está a mentalidade do jogador do Avaí? É fundamental saber disso. Tá? Porque senão também não adianta chegar ali ministrar treino louco, chegar, mandar fazer isso, fazer aquilo, porque a palavra é muito complicado, tu pedir para fazer, agora quero ver executar. Então, o futebol é uma coisa muito difícil de tu fazer com que o jogador entenda aquilo que tu quer. Aqui nós estamos analisando individualmente, eu quero ver a questão coletiva, é esse que é o problema do futebol. Muitos times muito inferiores já ganharam campeonatos que a gente nem acredita, né? E o Avaí pode sair dessa situação se tiver uma boa mentalidade. O Marcelo Miller diz que, na opinião dele, o Badu pega no pé do Betão. Escolhe outro para meter o pau, diz ele aqui. Claro, não mete pau em ninguém, pô. Como é que é? Ele disse no modo de ver dele, o problema do Avaí é o ataque. Eu também acho que o grande problema do Avaí não é a zaga, acho que é ataque. Porque um time como o Avaí, um time médio,
Havaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense. O ataque chega é numa organização Série A, ofensiva, pô. Você consegue contra um time grande. Não é o ataque. Bota isso 5 aí. atacantes. É a organização ofensiva. Você É isso que cria eu acabei quantas- de dizer. A parte coletiva do Havaí é fraca. Bom. Cada um vai decidir, pega a bola e vai decidir sozinho. Tem um grande jogador que é o João Paulo, menino. Ele tem que fazer a jogada quase tudo sozinho. Afinal, estão cobrando do João Paulo. É uma enfiada de bola, é uma jogada aí quem pega a bola. Quer dizer, esse é que é o problema. A parte coletiva do Havaí, ela não funciona. E eu não pego pé de ninguém. Tenho um respeito muito grande pelo que representa o Betão Sim, eu acho que sim. no futebol brasileiro. E dentro do Havaí também. Ele tem muito mais coisa positiva do que... Só que nos jogos agora do Campeonato Brasileiro, nos jogos do Havaí, olha aí, pega aí, vocês que são bons na internet aí, são bons, vai lá e rebusca para vocês verem as falhas que o Betão cometeu nos gols que o Havaí tomou. É isso que eu estou dizendo. Pra fechar- Então, não é assim, eu digo é custo-benefício. O Celso Ricardo disse que o presidente do Havaí não é bom, ele usa um termo aqui irônico, que eu não me desculpe, mas não vou usar. Quando perde, nada é Edson bom. Silva, excelente programa. Manda um abraço pro meu treinador Badu, aqui o Edinho, ex-lateral do Figueirense e Havaí. Grande Fala, Edinho. querido. Tudo bem, Edinho? O Um Edinho abraço, é querido. o ex-auxiliar técnico do Aguinaldo, né? Sim. Edinho Silva, né? Edson Silva. Eu vou ver aqui. Não. Não é? Não. Não, então não é. Ele diz que é o Edinho. Vou descobrir aqui se não é o Edinho. Tá certo? Vamos para mais um intervalo rápido aqui no Camarote Esportivo, sempre em nome da Ibagi Imóveis, RDO Empreendimentos e NAS Contabilidade. Voltamos na sequência. Ibagi, sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence. O charme da vista para o mar. O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a 1 quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO. Voltamos com o nosso Camarote Esportivo, ao vivo pela Premier TV, canal 23 da NET e também nas nossas redes sociais. Deixa eu mandar um grande abraço para o Vaguinho Dias. Se tudo der certo, ou se nada der errado, evidentemente, o Vaguinho Dias estará conosco segunda-feira aqui no nosso Camarote Esportivo. O Brusque joga contra o Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, é a nova fase da Série D, e ele deve chegar aqui no começo da tarde de segunda-feira. E provavelmente o Vaguinho me disse que vai programar, já está nos devendo uma visita, e o competente Vaguinho Dias, se tudo der certo, estará conosco aqui segunda-feira. Vamos bater um papo bacana com o treinador vencedor. Ano passado fez uma grande campanha com o Tubarão, esse ano uma grande campanha com o Marcílio Dias, por pouco não entrou nas semifinais, e agora está aí, tomara que dê tudo certo, que ele possa levar o Brusque à Série C do Campeonato Brasileiro. Luciano Heiderscheid, grande Luciano, um abraço, meu querido amigo do Grupo Rotas e Rodas. Aquela peladinha tá faltando? Pois é, o nosso campo lá interditaram, como é que é? Ó, o Beto aqui é nosso goleiro. Não, o Beto agora virou centroavante, o cara que foi Zagueiro, goleiro agora... zagueiro. É zagueiro?
Não, eu jogo zagueiro. É mesmo? Não, eu passei pro fomos jogar futebol de salão e o Balduino, né, Balduino? Jogamos muito, né? Tu tem que Eu correr pegava bem, a bola, né? mas Se tu correr bem, eu pego no teu eu pé. sou que nem o Godinho do Uruguai, eu conheço o meu limite. Eu Sim. pego a bola e passo pro quem é bom. Tá certo. Passo pro Badu. Alexandre Pavão, grande Pavão. Alexandre Pavão foi o goleiro do Figueirense. Grande Alexandre, um abraço, querido. É em São Paulo, né, Pavão? Acho que tá em São Paulo. Agradável ouvir o professor Beto comentar. Vencedor no futebol, diz ele aqui. O Juliano Goulart Lobo, da Belo Rústico, nosso amigo, ele disse que todos sabem que sou figueirense, mas como bom secador acompanho o Avaí. Acha que o Betão é um ponto de destaque no Avaí, pela vontade, pela raça, etc, etc, etc. O Gastão de Assis Filho, abraço no Badu, diz aqui. Vamos falar sobre o prensadão do Tampa, o cachorro quente do Tampa. É o momento de tortura aqui do nosso camarote esportivo. Imagens no ar, porque a gente sai daqui, passa no Tampa, bateu aquela fome, final de noite, é o melhor do Cobrasol. Fica na Avenida Central, esquina com Delamar da Silva. São 22 anos servindo qualidade. Aberto de segunda a segunda até altas horas. Prensadão do Tampa. Olha só que espetáculo, Beto. Ó. Antes do jogo não dá pra comer isso não, né? Mas depois dá no vestiário. Eu já ganhei pra jogo. Pra repor energia. Eu já ganhei jogo comendo salada. Pá, se fosse do e esse Tampa, prensadão campeão aí, brasileiro. Então, essa salsicha boa aí. O Humberto Ferreira indica o prensadão no cachorro-quente do Tampa para você. Na pelada pode comer que é tranquilo. Para você se preparar para os seus campeonatos. Grande abraço, Tampa, Avenida Central, esquina com Delamar da Silva. Você tem os melhores lanches de Florianópolis. Muito bem, falando um pouquinho de Figueirense. Figueirense, ele deve regularizar, eu não sei por que não fez ainda. Andrigo, João Paulo, Ellington, 3 jogadores que já estão aí, foram apresentados. Será que o Figueirense não tem dinheiro para regularizar os jogadores? Não acredito nisso. Nessa parada, devem ficar à disposição do Anderson Maria. Essas transferências aí são muito caras. Para trazer o jogador de outro estado, as federações cobram, é muito dinheiro isso. É muito dinheiro envolvido. Ganha muito dinheiro, né? A CBF e as federações porque também. Uma transferência de um time do Rio de Janeiro para um time da Série D custa a mesma coisa num time da Série A. Isso mesmo. Transferência é transferência, não interessa se o teu time está na D ou na A, que eu acho um absurdo. Um absurdo. O Avaí, eu acho que o Figueirense fez uma boa escolha no Andrigo, trabalhei com ele no Internacional, ele foi campeão estadual lá, ele fez, eu acho, o gol da decisão. Característica. Ele é um meia rápido. Tá? Velocidade pelo lado? Tem velocidade pelos lados, por dentro, ele é um jogador que toca bem a bola, é um jogador de baixa estatura, mas é muito rápido. Acho que foi uma grande escolha do Andrigo. Ele andou jogando no Sport Recife, não foi muito bem, foi no Vitória, não foi muito bem. Ele saiu do Internacional e teve nesse time, até acompanhei ele porque eu gostava muito dele, mas ele não se deu bem. Mas eu acho que no Figueirense ele é um grande jogador, eu acho que o futebol dele pode reaparecer. Essa parada não sei se foi bom para o Figueirense, né, Badu? Porque o Figueirense terminou, as 2 rodadas últimas que o Figueirense fez, terminou jogando bem. O último jogo jogou muito bem. A vitória contra o Botafogo, que até então era líder, daí perdeu a liderança para o Bragantino, né? Até vou dar uma revisada aqui, porque o foco vira para a Copa do Mundo Feminina e para a Copa América, tu esquece um pouquinho do Campeonato Brasileiro. O Figueirense vinha se recuperando, melhorando, mas eu acho que foi boa parada para ele também. Eu acho que foi ruim para aquele tipo Palmeiras, está lá ganhando todo mundo. Aí essa parada não é muito legal. É bom para Vasco, para a própria Avaí, para Fortaleza, porque esses times que estão ali para CSA, para esse time, para dar uma reformulada, para dar... o nome agora é intertemporada, né? Então faz o trabalho. Agora quem estava embalado, eu acho que o Figueirense também foi bom, que o Emerson precisa melhorar um pouquinho a parte ofensiva do Figueirense, esse equilíbrio. Eu acho que até com nomes, né? E no jogo do Botafogo eu assisti, né? O 1-1, o goleiro do Botafogo falhou no gol, hein? Mas tem entendeu? Então autor, é um jogo que poderia ter sido 1-1. Tem um autor argentino que diz que o futebol se joga diferente que se treina. Então, nada substitui o jogo. Nada. Nenhum treinamento. Claro. A parte física Por do isso jogo. tem aquela história, treino é treino. Isso é verdade. Jogo é jogo. Então, a parte emocional, a parte psicológica do jogo, estão falando de jogadores do Marcílio Dias, que jogaram muito bem no Marcílio, mas não jogaram no Avaí. Então, eles sentem a pressão, eles sentem a parte psicológica, até eles se inteirar no ambiente, até eles produzirem, demora. Um jogador, o Petkovic, que eu trabalhei com ele no Vitória da Bahia, ele foi para o Barcelona e não se adaptou. Não conseguiu jogar. Ele é sérvio, não conseguiu jogar no Barcelona. Foi jogar no Barcelona B até se adaptar para jogar no time principal. E aqui
no Brasil, a gente tem que pegar o jogador do Marcílio Dias, botar a camisa do Avaí e jogar. É muito difícil isso. Difícil. E na primeira divisão. Sim. Né? O Marcílio não joga nem a segunda divisão, não joga a terceira. Não está na D. Na terceira divisão não está na D. Então tu vê que a diferença que é de um jogador. Então tem que esperar muito para o jogador se recuperar, ele vai fazendo parte do grupo até ele atingir um nível, daqui a pouco ele vai de lanche. O Jaime Vieira está falando aqui que o Andrigo jogava junto com o Ferrarese no Internacional. Isso, o Ferrarese está no Botafogo, é isso? Está no Botafogo, Tu pegou o Ferrarese no Internacional? Peguei os dois. Mas pegou os na dois. base, então? Não, no profissional, eles jogaram. Já era profissional? Claro, eles jogaram, os dois estavam no profissional. Quando o Internacional caiu, os dois faziam parte do grupo. Eram grandes jogadores, vieram da base, só que também não se firmaram. O Rafael Ferreira diz assim, está correto o Badu, Betão é zagueiro e ML, só vai no corpo. Essa aqui eu não... Não é nesse sentido, pô. Não, vai criar um é clima opinião. agora de... O Pedro Isaac não. Medeiros, dá boa noite para a rapaziada aqui. Boa noite, Pedro. Nós estamos fazendo... Eu faço análise jogo a jogo. Então, nesse quesito, porque tu me perguntasse, a defesa do Avaí, tu falasse, a defesa do Avaí, não tem problema. Claro que tem problema. Claro que tem problema. Olha a defesa do Avaí, sobretudo. E o Avaí tem um grande problema. A proteção da defesa do Avaí tem falhado. O Alexandre Cesarino diz o seguinte, não dá para culpar só a zaga, porque está sempre correndo atrás. Claro. A bola não para no ataque. Então é um contexto. Qual é a grande estrutura do time? Nós acabamos de falar da espinha dorsal. Né? Nós começamos e acabou não falando. Mas o meio do campo de um time é a peça propulsora. No nosso tempo era o número 5. Hoje eles botam 99, 85, 38. Sim. Mas nós temos o número 5 é o termômetro do time. Sim. Que era o primeiro volante. Hoje eles jogam com 2, jogam com 3. Faz o balanço. É o cara que organiza esse time, que empurra o time, que marca o time, que faz a cobertura. Que faz... Não tem mais isso, pô. Hoje tem agora uma mania de fazer o atacante vir até lá atrás para marcar lateral. Aí tem o primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Aí tem, tudo bem, essas nomenclaturas a gente tem que se adaptar mesmo, que é o mundo moderno. Matemática. É isso aí. Então, o que a gente precisa ver? Eu acho que, e o Beto disse um detalhe importante, o futebol é coletivo. É coletivo. Quando é que o Messi joga muito? Quando a parte coletiva do time dele está funcionando. Nós temos exemplo do Messi jogando na Argentina. Os meus amigos foram lá ver o Messi jogar agora lá em Porto Alegre. O Messi joga muito, o Messi é gênio, o Messi é o melhor do mundo. Mas por que ele não consegue ter o mesmo comportamento na seleção argentina do que no Barcelona? Porque é diferente. Porque a parte coletiva, ela tem um monte de cara que é ídolo também, que é grande jogador. Que tá... Então aquela parte coletiva da Argentina não é tão forte, não é tão boa como é a do Barcelona. Então, que o Barcelona e o Real Madrid são seleções, né, Beto? Guardando as devidas proporções. Claro. Guardando as devidas proporções e épocas diferentes, mais ou menos o que o Zico era para a seleção brasileira. O Zico jogou bola na seleção, mas não jogou 50% do que jogava no Flamengo. O Zico e o ia jogar esquema com o era feito para ele. O Zico ia jogar com o Rivelino, com o Sócrates, com o Falcão, com outros caras que também eram... O Rivelino também jogou, claro que jogou. O Zico? Teve alguns jogos com o Rivelino. Eles jogaram acho na Copa da Argentina? Se eu não me engano. Pegou 78. Assim, então ele pegou o jogador que daí divide esse lá no Flamengo, aquele super time que eles tinham, campeão em 81, que se encaixou o nosso Lico aqui, né? Naquele time, que tinha um timaço, um lateral direito extraordinário, o Leandro. Jogava muito com o Júnior na lateral. Tem uma pergunta aqui, rapaz, passou... Não, o que acontece é que nós estamos conversando é isso, é o grupo, a maneira de jogar. O Brasil atual, desse ano, não toma gol. Tem uma parte defensiva muito boa. O Avaí, para jogar uma primeira divisão, ele tem que priorizar isso, ele não pode levar gol, porque ele tem dificuldade para fazer gol. Eu até falei na semana passada sobre o Mosqueira, que o Avaí investiu e não estava jogando e tal, mas o Mosqueira também machucou feio e agora parece que agora vai retornar nessa parada. Mas o encaixe do time dos meninos sempre melhorava quando o Pedro Castro fazia a função do primeiro volante. Aí eles por incrível que pareça, tentaram botar tinha o melhor trabalho. O Anderson também machucou, tem essa também. O nosso Alexandre Pavão está lá em Piracicaba vendo o programa, grande abraço. Piracicaba. O Leandro Silva disse que o Judson fazia proteção. Sim. E faz falta no Avaí, né? E era um baixinho
Pô, atentado. aquela formiguinha, né? Aquilo que tu falasse, corria muito. É, Quer dizer, se você fosse medir, eu acho que o Júdice vivia mais ou menos dentro disso. Nós vamos voltar 12, 13 naquela quilômetros por coisa jogo. de que o futebol não pode ser tão craque, por isso que a Claro. seleção tem dificuldade, tem que ter pulmão também, tem que ter a turma que corre, que trabalha, que faz, que deixa a bola numa situação de qualidade para os atacantes fazer gol. Eu já trabalhei em vários times que tinham uma coletividade muito grande. E time que tinha técnica, é até legal quando jogar. É muito legal para um torcedor, para um integrante da comissão técnica, quando tu trabalha num time, como eu trabalhei no Internacional, que tem uma técnica apurada. Como nós jogamos a Libertadores de 2010. Aí tu joga com o D'Alessandro, com o Bolívar, a bola sai redonda para todo mundo, com o Sobis. Fica fácil de todo mundo trabalhar. Mas tem que ter o cara fera no teclado, mas tem que ter o cara que também que carrega esse piano. Quando tu não tem ali isso, atrás, eu vou dizer, quando tu não tem o craque, tu tem que ter o coletivo. Exatamente. Como o Badu está falando. Deixa eu dar um abraço aqui no Alexandre. tática apurada. Alexandre Ávila, grande abraço, meu querido Alexandre Ávila. Boa noite, amigos. Grande abraço, diz ele aqui. Del Pereira, deve ser Pereira. Tem que ter um volante que saiba jogar e outro volante pitbull. É mais ou menos, seria o ideal, né? Reginaldo Bento da Costa, boa noite, Jogava meus amigos. muito. É? Ah, o Jogava, Reginaldo? claro. Reginaldo? Jogava muito. O Reginaldo, Beto. O sogro do nosso zagueirão. Ah, o zagueiro. Isso, pô, Sogro do isso aí. Cris. Porra, eu peguei, tava embaixo. Pô, o Reginaldo, um dia eu fui jogar... Edson eu sou Raimundo, sogro da porque o filha gramado dele, é ruim. É sogro do meu filho. Exatamente. O Reginaldo, eu fui jogar, eu era o goleiro contra o Paysandu já acabou de Brusque. Acabou não? Não está mais disputando para Ah, não está disputando, Acabou né? de fazer Não, 100 você tem anos que pagar agora. os 3 dígitos. Porque, não, Acabou de fazer 100 anos. Tem que ir pro intervalo. e cruzava a bola na área e eu não saía, chovendo, um dia difícil, o Reginaldo chegou para mim. Aí o Reginaldo tirou todas as bolas de cabeça. Ele jogava muito. Grande Grande Reginaldo. Aí ele Mas assim, era pra mim, craque. quando acabou o jogo, ele disse, pô, saiu uma, né, meu? Eu não sei se o Reginaldo lembra de mim, mas as meias que sobravam ali do profissional e jogava lá embaixo, aí a gente botava. Mas eu era fã do Reginaldo, jogava demais. Grande abraço para ele. Intervalo rápido, é o último aqui, a gente volta para o bloco final do nosso Camarote Esportivo, sempre em nome da Ibagi Imóveis, RDO Empreendimentos e também NAS Contabilidade. Até já. Ibagi, sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Localizado no centro de Itapema, a RDO apresenta o primeiro de bons momentos. Le Premier Residence. O charme da vista para o mar. O conforto de um apartamento amplo e infraestrutura de lazer com salão de festas, espaço gourmet, playground, brinquedoteca, piscina, fitness. More a 1 quadra da praia, com conforto, requinte e a qualidade de um imóvel. RDO. Isso é um negócio. Voltamos com o nosso Camarote Esportivo, é o último bloco. É rapidinho, papo bom, rapaz, passa rápido. Ó, o Walter Pierre está nos assistindo em João Pessoa, lá na Paraíba. Grande abraço. Deixa eu só lembrar um detalhezinho que o Beto falou, que é a questão de você tem talento e tem aquele cara que carrega o piano. Deixa eu dar uma moral para um cara aqui que foi importante. Treinador, Áureo Malinverno. Nós perdemos uma decisão. Figueirense, primeiro jogo, 3-2, com 2 craques na defesa, Ari Prudente e Veneza. 2 jogadores lentos. O Áureo sacou o Ari e botou o Maneca. Aí nós ganhamos o segundo jogo, porque Toninho fazia velocidade, Maneca estava junto. Aí apareceu o dedo aí do treinador. dava aquelas enxadadas que saíam umas 10 minhocas. As últimas, a Patrícia Israel Constante diz, individual só aparece com um bom coletivo. Claro. Isso é simples. Claro, Grande dentro. Patrícia.
Tá na moda agora, comentarista feminino. É isso aí. Convida ela pra vir aí. 2 minutos para fecharmos o nosso camarote esportivo. Nós vamos começar fazendo um camarote aqui, ó. Vamos trazer aqui um torcedor do Figueirense, torcedor do Avaí, para bater um papo, para comentar futebol. Uma torcedora do Figueirense, uma torcedora do Figueirense, uma torcedora do Avaí também. Beto, 2 minutinhos para fechar o nosso camarote. Obrigado mais uma vez. Você sabe que a porta está aberta, a hora que precisar é só chegar. E ainda quero te ver aí na ativa. Agradeço aí, tenho um amigão aí, o Celso Rotti, falo com ele todos os dias. Ele está em Porto Alegre? Está em Porto Alegre, montou lá uma fazenda, cria gado, bezerro mamão, estive lá na fazenda dele. Vamos lá fazer um churrasco. Ele compra o bezerro e bota para criar no pasto e está lá. Claro. Compra barato. Compra barato e 2 anos ele engorda. Então o Celso é uma pessoa Convida ele para vir a Florianópolis, vamos trazer no camarote aqui para bater Aprendi muito com ele, sim, tenho grande falado cara. com ele aí, disse para ele que vinha aqui hoje, a gente combina, ele vai no dia 4, vai participar de um programa aí da Copa América e a gente está sempre em contato aí e boa lembrança do Balduinho aí pelo Áureo, que foi um grande treinador do futebol catarinense. Vou fechar aqui, o Juliano Goulart diz assim, tem que aumentar o tempo do programa, melhor programa sobre futebol de Santa Catarina, o único que não tem fanáticos comentando, diz o Juliano. O programa é bom quando ele acaba antes de acabar. Isso eu aprendi com os antigos, tá certo? Foi muito legal. Sempre fica aquele gostinho de quero mais. A gente vai melhorando. Badu, obrigado. Um abraço, vamos que vamos, Brasil e Paraguai. Isso. Brasil e Paraguai, é pedreira. Pedreira para o Paraguai. Aqui, ó, abre o olho aí. A última eliminação do Brasil nos Estados Unidos foi o Paraguai que tirou o Brasil. Um gol errado, assim, gol irregular. O que aconteceu? Aqui não tem para ninguém. Eu acho que o Brasil é superior na América do Sul, não tenho dúvida disso. Mas tem que ter cuidado. Esse time aí me dá susto toda hora. O Geraldo Pereira, belo programa, diz ele aqui, o Santos Cadu. Boa noite, Serginho, Badu e a todos. Valeu. Um abraço. Fechamos o nosso camarote esportivo dessa segunda. Muito obrigado pela sua participação. Grande semana para todo mundo. Vamos acompanhar, infelizmente, não mais o futebol feminino. Vamos acompanhar o futebol brasileiro, os acontecimentos de Avaí, Figueirense, de Brusque, enfim, do nosso futebol. E na segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta sempre ao vivo na Premier, sempre nas nossas redes sociais e sempre em nome da Ibagi Imóveis, da RDO Empreendimentos e da NAS Contabilidade. Um abraço, gente. Boa semana. A Premier TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Premier TV é pra você.